Olá, tudo bem? Agora nós chegamos a um patamar importantíssimo desse nosso primeiro período acerca da Bíblia Sagrada, para que nós possamos caminhar de fato acerca do que é estudá-la e como lê-la de fato. A leitura é o princípio pela qual nós estamos hoje aqui. E hoje eu quero falar com você, nesse momento, acerca da tradução, a importância da tradução bíblica. Era preciso uma tradução bíblica para dar cumprimento à palavra do Senhor, para que ele possa, de fato, transcrever acerca da própria ressuscitação e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A expressão mundo, criatura, era necessário que a tradução alcançasse esse princípio. Ora, o mundo está dividido em nações, tribos, povos, cada qual tem a sua língua linguística, seu idioma. Hoje, quando vemos as escrituras traduzidas por mais de 1.700 línguas, sabemos que aquele que comissionou os discípulos para essa tão grande obra proveria também os meios para que essa tradução fosse realizada. O nome das traduções que nós vamos ver a partir de agora são muito importantes. Eu quero falar para você acerca de 3 delas. Vou citar e explicar para você a importância de que essas traduções e o acontecimento da tradução dessas versões impactaram as nações e alcançaram-nos hoje, neste curso de hoje, nesse momento, aqui em que você está. Somente com a tradução das Escrituras é que você consegue, de fato, alcançar o sucesso de compreendê-las. A primeira delas é a Septuaginta. O nome vem do latim, Septuaginta quer dizer 70. Aristeas, escritor da corte de Ptolomeu, Filadelfo, que reinou do ano de 285 a 246, escrevendo ao seu irmão Filacrates, conta que o referido monarca, por proposta do seu bibliotecário Demétrio de Faleiro, solicitou ao sumo sacerdote judaico Eleazar que lhe enviasse doutores versados nas escrituras sagradas para lhe prepararem uma versão grega da Bíblia, desse conteúdo extraordinário que falava de Jesus. Ele muito ouvia falar das escrituras e queria muito uma versão delas para enriquecer sua vasta biblioteca em Alexandria. O sumo sacerdote escolheu 72 eruditos, 6 de cada tribo, e enviou-lhes a Alexandria, os quais completaram a versão em 72 dias. E isso é incrível. 72 eruditos demoraram 72 dias para traduzir toda a Bíblia. Joséfo registra esse fato com detalhes que o espaço não permitia registrar. De 72 derivou-se o nome de Septuaginta. A tradução foi feita na ilha de Faros, situada no ponto da cidade, ponto mais alto, perto do porto, descendo a primeira cidade, a primeira via principal. Essa Bíblia teve mais ampla difusão entre as nações, especialmente naquelas onde estavam os judeus da dispersão oriunda do cativeiro babilônico. Os magos que visitaram o menino Jesus, sem dúvida, conheciam esta expressão do Oriente Médio. Foi a Septuaginta dos meios que Deus usou para preparar os povos e as nações para o advento do Evangelho, que seria proclamado por Jesus e seus discípulos ao chegarem à plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4. Ela, por onde quer que fosse, disseminava as profecias e apontava para o Messias. A língua grega foi outro veículo usado por Deus. Ela serviu, portanto, para levar o Evangelho ao mundo que aquele momento estava. A Septuaginta, sem dúvida, foi esse ponto que nos trouxe hoje o conhecimento e a verdade acerca de Cristo Jesus. A segunda tradução importantíssima da Bíblia Sagrada é a Vulgata. É uma nova versão da Bíblia por Jerônimo Savonarola. O Antigo Testamento foi traduzido diretamente do hebraico e do Novo Testamento foi revisto. Esses assuntos bíblicos foi Jerônimo um homem que, com certeza, em seu tempo foi o homem mais sábio. Ele era dotado de grande conhecimento, piedade e valor moral. Para realizar essa obra, ele instalou-se num mosteiro em Belém e baseou-se na Axpla de Orígenes, a fim de que ele pudesse fazer essa versão. A versão foi feita em 387 até 405 d.C. E Jerônimo tinha 60 anos quando iniciou essa tarefa tão importante. A Vulgata foi a Bíblia da Igreja do Ocidente na Idade Média. Foi também ela o primeiro livro impresso após a invenção do prelo, saindo à luz de 1452 em Mogúcia, na Alemanha. Devido à popularidade da difusão que teve, foi o tempo de Gregório o Grande, em 604 d.C., dominada Vulgata, do latim vulgus, que significa povo, isto é, essa versão era uma versão do povo, popular, recorrente, era vulgar, ela era para todos, todos podiam ter. Por mais de 1000 anos,
a Vulgata foi a Bíblia Sagrada de quase toda a Europa. Foi ela também a base de inúmeras traduções para outros idiomas, pela sua proximidade com o original, pela sua verdade exposta. Foi decretada como a Bíblia oficial da Igreja Romana no Concílio de Trento, sessão em 8 de abril de 1545, decreto esse somente cumprido em 1592, com a publicação da nova edição da Vulgata pelo Papa Clemente XIII. A Vulgata, sim, foi a Bíblia que nos alcança hoje. Se você puder ter uma versão dela, vai perceber as minúcias dentro de algumas especificações do texto. A Vulgata tem uma conotação de dar a intenção correta, a intenção verdadeira e a intenção próxima daquilo que você tem. A terceira versão é a Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida foi ministro do Evangelho da Igreja Reformada Holandesa, de Batávia, então capital da ilha de Java, na Oceania. Java era então um domínio holandês, conquistada pelos portugueses. Almeida traduziu primeiro o Novo Testamento, terminou em 1670. Em 1681 ele foi impresso em Amsterdã, Holanda, isto é, 100 anos antes da primeira edição católica da Bíblia, a de Figueiredo, 1781. Almeida traduziu o Antigo Testamento até Ezequiel 48, verso 21, quando então faleceu em 1691. Missionários amigos dele completaram a tradução especificamente Jacob Obden Aker. Almeida fez uma tradução do grego e hebraico, línguas que estudou após abraçar o Evangelho, o que já era muito velho. Utilizou também as versões holandesas de 1637 e a espanhola, de Valéria, de 1602. Seu Antigo Testamento foi publicado em 1753 em Amsterdã. A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira começou a publicar o texto de Almeida em 1809. A primeira, publicada a Bíblia completa pela primeira vez em 1819. Marque isso. A primeira Bíblia, João Ferreira de Almeida, britânica, foi publicada em 1819. Mas foi só em 1951 que a Imprensa Bíblica Brasileira, Organização Batista Independente, publicou a edição Revista e Corrigida, que abreviadamente nós conhecemos como ARC, João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Essa versão nos alcança até os dias de hoje. Quem não teve ou não tem em suas mãos uma Bíblia na tradução João Ferreira de Almeida, e que na verdade não sabia até hoje que ele não conseguiu concluir todo o Antigo Testamento porque veio a falecer. Mas amigos fizeram isso por ele, conhecendo a grande paixão que Almeida tinha pela Bíblia Sagrada. Mas eu quero te falar sobre algumas variáveis. Por exemplo, a Bíblia de Gutenberg, que você pode conhecer a história do primeiro livro impresso da história, de fato. A Bíblia de Gutenberg foi o primeiro livro impresso com tipos móveis em 1455. A produção da Bíblia começou em 1450, tendo Gutenberg usado uma prensa de tipos móveis. Calcula-se que tenha terminado em 1455. Que excepcional. Bíblia de Estudo de Genebra. A Bíblia de Estudo de Genebra é uma das mais significativas traduções da história, ao meu ver, da Bíblia para o inglês, que precede a tradução King James por 51 anos. Foi a principal Bíblia protestante do século XVI e foi a principal Bíblia usada por William Shakespeare, Oliver Cromwell, John Knox, John Donald e John Bunyan, o escritor do O Peregrino. Foi a Bíblia de Estudo de Genebra. Quem produziu a Bíblia de Estudo de Genebra em 1650 foram estudiosos que viajaram à Inglaterra para Genebra, Suíça, durante a perseguição provocada pela rainha Mary, que durante o seu reinado também tinha proibido a impressão das escrituras em inglês na Inglaterra, mas não impediu que homens fizessem isso a fim de alcançar pessoas pelo Evangelho. Essas traduções nos alcançam hoje. Se você não teve o privilégio de tê-las, de vê-las, de pelo menos olhar, nós temos outras que estão ao redor do mundo, servindo a humanidade para que você possa estudar a Bíblia Sagrada. A pergunta que eu faço é: qual versão você utiliza? Ao final, bem no final, eu vou falar para você quais são as versões mais próximas do original e quais você deve utilizar para cada tipo de leitura bíblica. Lembrando que, para que você possa estudar, uma boa leitura se faz necessário, e é sobre isso que a gente está falando. Eu volto daqui a pouco com você acerca da verdadeira autoridade da Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e até a próxima.